Boa noite, turma da quarta-feira. Boa noite a todos e todas. Vamos para mais uma reunião. Clima escolar e suas dimensões, parte 1. Vocês viram como está passando rápido? Semana que vem nós estaremos atingindo 50% aí do nosso curso. Viram? Então, e vocês todos aí participando, né? Estão de parabéns. Então, pessoal, seguindo aqui. Olhares que conectam, esta é aquela parte, gente, que interessante, porque nessa reunião eu tenho uma situação concreta para falar para vocês. Pessoal, para que sua participação no grupo de estudo seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista. Gente, segunda-feira é o dia que eu faço a formação para trabalhar com vocês. E segunda-feira eu tive acesso ao Looker Studio. Ainda não vieram a parte das notas. Porém, pessoal, veio para mim a parte das câmeras. E aí apareceu assim o relatório. Eu vou usar nomes aleatórios. Francisco, 80%, aí azulzinho. Mariana, 100%, azulzinho. João, 30%, 50% e vermelho. Então, pessoal, vamos ficar atentos, tá? Vocês, assim, né? Nós trabalhamos a semana inteira, muitos aqui estão no colégio estudando, estão trabalhando, fazendo a formação continuada na escola. E para vocês terem a presença de vocês de fato confirmada e vocês terem acesso ao certificado do curso, tá? Então, eu realmente tive aí acesso a esse Looker essa semana, segunda-feira, e realmente ele passa toda essa leitura aí, essa verificação, a plataforma, de quanto tempo a gente fica com a câmera aberta, tá? E aqui é uma sugestão, é que a gente... Pode falar, Janete. Gente, é impressionante como a gente é tratado como criança, né? Porque, assim, lá na escola eles também deveriam fazer isso para ver se os alunos fazem atividade, para ver se a gente tem algum problema lá, para dar uma captada, né? Para dar conta de tudo isso, né? Porque aqui todo mundo é adulto, todo mundo está fazendo isso aqui porque quer, porque é obrigado, né? Porque quer, não, a gente é obrigado a fazer, né? Então, assim, impressionante o nível de coação que a gente vive diante de uma situação tão complicada. Não tem valorização, não tem nada e é tratado como se fosse bicho. Olha, incrível. A gente faz, olha lá o manual, mas assim, não deixa de ficar... eu não deixo de ficar assim, impressionado, sabe, ainda com esse tipo de cerceamento que a gente vive no ambiente da escola, né? Cada dia pior, né? Mas tudo bem, eu sei que não é você, professora, me desculpe, desabafo, mas eu precisava falar porque eu me sinto muito mal diante dessa situação. Eu entendo e eu acolho a sua fala, Janete. Não precisa se desculpar, esse espaço é de vocês, vocês podem falar, tá? Então, seguimos com o nosso. E aí, só complementando aqui essa página, falar sobre, se vocês estiverem no computador, é melhor por conta das plataformas, das ferramentas, tá? O celular, ele às vezes acaba travando e não fazendo com que vocês façam aí certinho as atividades. Pessoal, nós temos nosso grupo do WhatsApp, então, para a gente conversar, a gente pode conversar, trocar figurinhas por lá também. Hoje, eu acho que na semana passada eu já coloquei lá o link, alguns links, eu vou colocar sempre no mural para vocês, que ajuda, porque a Conceição, me lembro muito da Conceição. Hoje, eu fazendo o meu Formadores, Conceição, os professores que estavam na escola não conseguiram abrir o RAF. Aí eu falei, puxa vida, hoje à noite tem formação com a Conceição, ela vai estar na escola, acho que tem outros colegas também. Então, talvez aconteça a mesma coisa. Então, já vou colocar lá depois, tá? Para vocês acessarem daí via computador, via celular lá,
Ou poderem fazer depois o RAF com calma, tá bom? Então, pessoal, objetivos da nossa reunião: compreender a evolução do conceito de clima escolar e identificar as dimensões que constituem o conceito de clima escolar na contemporaneidade. Ô, Janete, agora eu me lembrei, essa questão que nem eu sempre falo para vocês, essa sua questão que você levantou, você poderia colocar no formulário hoje. Sabe, quando tem ali sugestões no final, colocar essa impressão sua, né? O que você colocou no início, tá? É importante que chegue, né? Até a CED ali, essa visão de vocês, a opinião de vocês. Por que eu falo isso, gente? Porque para mim a opinião de vocês é muito importante. E eu gostaria que vocês encorajassem a gente sempre a dialogar, que eu acho que por meio do diálogo a gente pode conseguir grandes mudanças e grandes avanços. Bom, seguindo o nosso cronograma, nós estamos na reunião de número 4, de 23 a 27/3, última semana de março. Nós vamos trabalhar o clima escolar e suas dimensões, parte 1, e semana que vem o clima escolar e suas dimensões, parte 2. Semana que vem não tem RAF, tá? Então, seguindo aqui. E a nossa agenda de hoje? Nós vamos pedir a opinião de vocês em relação a como vocês estão percebendo essa temática, se vocês estão vendo possibilidades de aplicar em sala, se vocês conseguiram já, às vezes até através de uma conversar com os estudantes sobre alguma situação ali que envolve direitos humanos ou educação em direitos humanos, que é algo diferente, tá? Que vai ser antes do acolhimento. Aí teremos o acolhimento, tudo isso 10 minutos, saberes em ação, 15 minutos, conexão, saberes e práticas, 10 minutos, na prática, troca de saberes, 30 minutos, e para concluir o RAF, acontece na escola o Saiba Mais. Então, pessoal, vamos agora para o nosso E aí, como foi? Que eu acabei, né, de conversar com vocês. Gente, vocês conseguiram colocar em prática, ou através de uma conversa com um estudante, ou já começaram a pensar em alguma coisa da implementação na escola de vocês? Então, eu vou pegar aqui o link, vou pedir para vocês responderem para nós esse link aqui, tá? O computador da Adriana está reiniciando, tudo bem? Então, tá aqui. O link para vocês darem aí a opinião de vocês. Karina, acabou de voltar meu computador, você pode colocar de novo o link, fazendo favor? Coloco. Obrigada. Aqui, Adriana. Pessoal, uns 5 minutinhos, tá? Para vocês responderem.
bem. Comprei aquela mesmo, roupa nude, no PP. Daí lá eles já fazem, já mandam fazer a barra pra usar. Só que ela falou que deve ficar pronto só na Bom, alguns aqui deram retorno, então nós vamos seguir com o nosso encontro, tá? Pessoal, agora nós vamos para o nosso acolhimento. Então, eu vou pedir para vocês escreverem, comentarem no chat o que essas imagens mostram para vocês. Quais as impressões vocês têm dessas imagens? A Lídia colocou interação, ambiente agradável, a Lindiceia, humanidade, o ambiente acolhedor, a Adriana colocou com parcerias, o Vilmar, união de equipe, Conceição, clima escolar satisfatório, o Frank Pereira, respeito. Essas foram algumas impressões. Ana Luísa, perceba um ambiente acolhedor e oportunidade para todos expressarem suas ideias. Valéria, compreensão. Janete, partilha. Ana Maria de Souza, pertencimento. Cláudio Roberto da Silva, clima afetivo. Muito bem. Agora, quem de vocês gostaria de abrir o microfone e falar o porquê você teve essa impressão? Karina, então, observando as imagens ali do acolhimento, a gente percebe que as pessoas estão alegres, estão juntas, nós não estamos vendo nenhuma pessoa isolada, né? Então, percebe-se que esse clima está sendo agradável, está sendo construído em conjunto. Então, foi essa a impressão que eu tive. Ótimo. E são todas as imagens de fotos que mostram a realidade, assim, atitudes, partes do cotidiano escolar, não é? Então, são Isso. vários momentos ali. Muito bem. Mais E alguém, pessoal? sempre momentos em conjunto, né? Isso. Então, Momentos perceber em que é tipo conjunto. uma etapa de um dever cumprido, né? Estão felizes, estão alegres, contentes ali. Uhum, isso mesmo, Vilmar. E são todas fotos do cotidiano escolar. Então, isso, gente, faz o quê? Mostra para nós a questão de um clima escolar, né? E que um clima escolar positivo, ele traz essas impressões aqui. A gente está trazendo, através de uma imagem, impressões de um clima escolar positivo. O que esse clima escolar é capaz de fazer? Então, veja bem, uma educação em direitos humanos, né? Uma educação em direitos humanos, ela é capaz de contribuir para um clima escolar positivo, fortalece a empatia, o respeito e a cultura da paz, valoriza a diversidade e a dignidade humana, ajuda a prevenir bullying, preconceito e conflitos e promove uma escola segura e democrática. Então, aquelas imagens, gente, elas nos refletem o quê? Um clima escolar positivo.
Então, uma educação baseada em direitos humanos, ela pode contribuir para um clima escolar positivo. Alguém pode dar a contribuição de uma atitude na sua escola que você observa que contribui para o clima escolar, que tem um clima escolar positivo? Algum momento do cotidiano escolar? Pode ser na aula, no turno da manhã, da tarde, para quem tem estudantes que vão à noite. Alguém tem na escola, alguém consegue identificar no seu ambiente de trabalho hoje, na sua escola, algum exemplo de uma educação em direitos humanos? Ana Maria. Oi, professora. Está me ouvindo bem? Tô. Então, eu vou compartilhar aqui o que foi compartilhado conosco numa reunião hoje de manhã dos estudos, porque foi sobre frequência que a gente estava falando, sabe? E a escola, a diretora que pediu para falar, é uma escola integral, uma escola do programa Paraná Integral. E ela relata que o acolhimento não é aquele acolhimento que faz lá no portão, que é do programa, sabe? Mas o acolhimento no dia a dia. Então, ela descreveu como que é a organização da escola dela, quem são os alunos que eles recebem, a questão da organização, por exemplo, de ter creme para o cabelo das meninas no banheiro, sabe? De atender a necessidade do aluno, que é um aluno que tem autismo, né? Que é um aluno que tem autismo. Então, esse olhar, essa escutativa, é o acolhimento que eles fazem. As eletivas também é totalmente voltada para a escuta do aluno, o que eles gostam de fazer, porque é o período do intervalo, né? Então, esse olhar, essa forma de olhar e respeitar o estudante tem dado certo na frequência dela, que passa de 90% de frequência diária. Ah, que bom, que exemplo bom. As escolas integrais, elas começaram aos poucos, né, no nosso estado, e aqui em Foz tem 3, mas realmente cada escola, cada diretor, ele consegue desenvolver ali com a sua comunidade, com seus professores, uma atmosfera, né, um jeito de ser daquela escola e de acordo com aquela comunidade. E se essa pessoa, por exemplo, que nem você me traz esse relato, se essa pessoa que está na direção, ela não tem esse olhar de empatia para como estudante, é difícil você desenvolver um clima escolar positivo, né? Então, quando ela olha de uma forma diferente para esses estudantes que ficam o dia todo na escola, um creme no banheiro, porque as meninas elas estão numa fase que faz parte da identidade delas, se cuidar, saindo, né, entrando na puberdade, o aluno ali autista, que precisa de um olhar diferenciado, isso tudo é uma educação em direitos humanos, né? E a educação em direitos humanos, ela contribui para um clima escolar positivo. E ele vai implicar em uma série de consequências ali dentro do ambiente escolar, um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, não um ambiente sem problemas, não um ambiente assim que todo mundo está sorrindo, mas um ambiente de respeito, né? Onde as pessoas que estão ali se preocupam com a paz mesmo, a cultura de paz. Muito obrigada, Ana Maria, pela sua contribuição. Pessoal, clima escolar, a gente sabe, a gente conversou nos encontros passados que a construção da Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos Universais, né? Ela se deu ali em 1948. Aí, logo após, veio aquela ideia, vamos trabalhar uma educação voltada para os direitos humanos. Porém, gente, a ideia, sabe, de clima escolar, não com o nome clima escolar, nós vamos usar aqui o conceito de atmosfera, que é a mesma coisa, tá? A ideia de clima escolar, ela já foi retratada há mais de 100 anos no livro A Gestão de uma Escola Urbana, Perry, 1908, nos Estados Unidos. Então, a ideia de uma atmosfera da escola foi apresentada pela primeira vez no trabalho do Arthur Cecil Perry, onde ele fala dessa atmosfera
Como essa atmosfera ela é importante. Nós sabemos que um livro escrito em 1908, no início do século passado, ele dava conta de responder às questões daquela escola, daquele contexto educacional. E uma coisa boa, gente, de ser professora de história é que a gente trabalha com permanências e mudanças. Então, tem coisas na nossa sociedade que elas mudam, mas tem coisas que elas permanecem. E tem alguns pontos aqui do livro dele, embora esse livro não tenha tradução para a língua portuguesa, tem pontos aqui que a gente observa ainda presentes na nossa escola. Tá? Então, eu vou passar o próximo slide. Eu vou pedir para um aluno da minha turma de quarta-feira ler esse slide para mim. Vai ganhar um coraçãozinho aqui, ó. Eu posso ler, professora? Adriana, ó, ganhou um coraçãozinho. Pode ler, Adriana. O sucesso de uma escola dependerá da intimidade que se estabelece entre o diretor e seus professores. Se a relação se resumir à formalidade de o professor cumprir um determinado número de horas de serviço e o diretor certificar que ele não se esquiva do seu trabalho, a escola poderá até funcionar bem, mas certamente lhe faltará aquele elemento mais refinado que chamamos de atmosfera. E aí, alguém gostaria de comentar esse slide? Olha, aqui está falando se a relação entre diretor e professor, lembrando, meus queridos, que este livro foi escrito no século passado, tá? Não fique se gabando, não, porque a gente nasceu no século passado também, mas o livro foi escrito no início do século passado. Então, esse livro se baseava no quê? Na relação diretor e professor, tá? Ele foca muito, e a gente vai entender, a gente vai relembrar o porquê. E aqui ele diz assim, ó, se a relação se resumir à formalidade do professor cumprir um determinado número de horas de serviço e o diretor certificar que ele não se esquiva do seu trabalho, a escola poderá funcionar até bem, mas certamente lhe faltará aquele elemento mais refinado que chamamos de atmosfera, tá? Então, é um ambiente muito formal. O professor vai lá, dá a aula dele, passa o conteúdo dele e volta para casa. Isso era uma realidade quando eu era estudante. Eu tive vários professores assim, que eles entravam na sala de aula e o objetivo deles era simplesmente passar o conteúdo, transmitir o conteúdo. Não olhava a gente como seres humanos, não desenvolvia uma relação ali mais, como que eu posso dizer, uma relação mais de amizade ou uma relação mais interpessoal entre os estudantes. Então, como o Cécio coloca aqui, né? Até funciona bem a escola realmente, o conteúdo foi passado, né? Mas falta aquele elemento mais refinado, ou seja, aquela atmosfera. Pode falar, Ana Luísa. Eu acho que o teu som está desligado, Ana Luísa. Agora está ligado. Vocês estão escutando? Eu não estou escutando. Não está dando para ouvir. Estou escutando só a professora, a Ana Luísa não. Ana. Ana Luísa, você não quer sair e entrar de novo? Às vezes é isso. Lembra que a gente desligava as coisas da tomada? Às vezes é isso. A gente sai e volta de novo, resolve. Ó, eu vou continuar, Ana Luísa, quando você... ela está digitando, eu acho. Então, eu vou continuar. Ah, tá. Eu falo outro dia, porque se o computador desliga. Tá bom. Você não quer digitar o que você queria falar? Daí eu vou seguindo com os slides. Tá bom, tudo bem. Então, olha só, né? Tem essa questão, né, do Cecil Perry que coloca isso, né? A questão assim, o professor, ele pode até
cumprir. Ana Luísa, tá. Ana Maria levantou a mão? Professora, eu queria contribuir só um pouquinho aqui. Pode, fica à Tá. vontade. Então, assim, a gente tem uma diretora excelente, muito dedicada à escola. A escola dela tem lista de espera mesmo para estudantes que querem estudar lá. Mas ela tem um potencial bem maior de subir no aprendizado, porque os alunos frequentam. E ela tem bons profissionais, professores, tudo mais. Então, o que acontece que essa escola não... Ela tem um potencial maior. E o que a gente, juntamente ali com a equipe, né, chegamos nessa conclusão. Era muito recados no papel para o professor, mensagens para o professor, no RCO, no aviso. A agenda era muito completa, agenda maravilhosa, perfeita agenda, mas faltava contato mais próximo dos professores, sabe? Então, estava tudo lá naquela agenda, né? A diretora fazia as reuniões, comandava as reuniões, mas faltava a questão do clima mesmo, mais próximo, sabe? Caminhar junto com o professor. Ainda estamos trabalhando, porque eles são muito do papel, né? Falta o contato humano. Isso é importante, porque você trouxe uma questão, Ana Maria, que eu vejo assim, né? Você está no núcleo, se eu não me engano, né? É bem legal, porque nas minhas turmas a gente tem gente no núcleo. Pessoal, todos somos professores, né? Estamos em diferentes espaços. Mas, gente, o professor, o aluno, vocês vão chegar nesse slide lá. O aluno dentro da escola, ele tem contato com todos os funcionários. E, inclusive, ele tem contato indiretamente com o núcleo, que pega as informações da sede e passa para as escolas. E dentro da escola, ele tem o maior contato dele ainda é com o professor. Então, gente, eu não consigo conceber um clima escolar se o gestor não respeita, não valoriza e não ouve o professor. Primeiro, que nós somos os melhores professores desse mundo. A gente precisa ser valorizado. Entende? Nós vamos para a sala de aula, a gente lida com os nossos estudantes, a gente lida com muitas demandas. Então, a gente precisa ser valorizado. E a gente precisa se sentir valorizado pelo nosso par. O nosso par, que em algumas escolas foi escolhido, né, pela comunidade, porque ainda tem eleição. Outras escolas, né, passaram por um processo, foram indicados. Mas a gente precisa ser ouvido. Até porque, pessoal, a gente não dá aquilo que a gente não tem. O professor, ele precisa também se sentir acolhido, se sentir pertencido, para que isso flua de uma forma melhor. Porque nós somos um dos agentes principais da escola, porque a gente passa o maior tempo com os estudantes. Então, bem interessante essa sua colocação, Ana Maria, porque, veja bem, mesmo uma escola que tem uma certa, de acordo, né, com as diretrizes da nossa mantenedora, é uma escola que atende essas diretrizes, né? Você vê que vocês viram uma situação que é justamente de relação humana, que é a questão do contato, né? Que é a questão ali do olho a olho, de acompanhar mais de perto. Isso é importante. Bom, gente, e seguindo, olha só. Segundo o Perry, ele elenca algumas qualidades. E vai ser legal agora, porque eu achei que vinha outro slide antes desse aqui, e ele vai fechar exatamente o que você falou, Ana Maria. Olha só. Ele coloca aqui algumas características que ele julga ser, assim, imprescindíveis, tá? Para quem atua com educação. Jeito calmo e silencioso. E complementando, ele elenca aqui as características que ele julga essenciais para quem trabalha na educação, para que contribua com uma atmosfera. Ele usa o nome atmosfera, né? Para que contribua para um clima escolar positivo. Quais são essas características? Jeito calmo e silencioso, justiça e equidade, decisão e firmeza, diligência e energia, alegria e empatia, olhar atento e vigilância, saber e erudição, ordem e asseio. Alguém sabe o que é asseio?
que é asseio, pessoal? Apresentável, cabelo apresentável, limpo, a roupa Isso. que ele usa, né? Cheiroso, né? Bem cuidado. É isso mesmo, organizado, né? Enfim. E vocês acham que essas características que ele diz serem essenciais, né, para contribuir para um clima escolar, se refere a quem? Ao diretor, ao professor, ou ao inspetor que recebe o estudante no portão, ou a todos que fazem parte da escola? O que vocês acham? Podem escrever no chat, se quiser abrir o microfone também. Eu acho que todos. Todos, Creio que todos. perfeito. A Ana Maria colocou todos, o Thiago todos, a Ana Luísa todos, a Helenita todos. Gente, eu concordo com vocês. Todos. Porém, o autor, o Perry, ele vai dizer que é o professor. Lembrando, por isso que a professora, eu falei para vocês no início, o contexto dele, gente, vocês vão entender, tá? Eu acredito que ele elenca o professor, porque vocês vão entender. A gente já falou um pouquinho sobre o contexto, né? Início do século passado. E mais para frente tem um slide que traz justamente qual era a visão, qual era o contexto dessa escola, que função essa escola tinha nesse momento. Aí vocês vão poder entender o professor. Porém, eu concordo com todos vocês. O professor, eu acredito que ele está ali na primeira evidência, olhando o nosso contexto de hoje, porque somos nós que passamos a maior parte do tempo com o estudante. E somos nós que fazemos com que esse estudante, gente, tenha acesso ao conhecimento. Entende? Nós também somos, por muitas vezes, carinhosos, acolhedores. A tia da merenda também né? Como eles falam, o tio do portão, a secretária. Mas nós, professores, além de passarmos muito mais tempo com o estudante, somos nós que o conduzimos para o acesso ao conhecimento científico, somos nós que os levam a se desenvolver. Então, eu concordo com o Perry se ele pensou nisso, nessa mesma visão que eu, que mesmo dentro da escola, nós somos uma peça-chave, mesmo dentro do contexto educacional, nós somos uma peça-chave, o professor. E aí, gente, seguindo, ele elenca alguns erros comuns que a gente pode desenvolver na prática docente, tá? Levando em consideração que esse livro foi escrito no início do século passado, que eu acho que até a realidade das escolas de 1908 não foi a realidade das escolas que nós estudamos, né? E muito menos é a realidade das escolas que a gente trabalha agora. Até porque eu já falei em outras reuniões, eu vou repetir de novo, nós já passamos por rupturas dentro da realidade da escola. A gente tinha uma realidade escolar antes da pandemia e temos outra agora. Né? Então, aqui são algumas... Pode falar, Cláudio. No sentido de quando o Cécio escreveu esse livro, não colocaríamos mais professoras, porque no contexto de quando ele escreveu em 1908, a imensa maioria de quem lecionava nas escolas eram as professoras, eram mulheres que tinham, não sei se tem conhecimento, a cartilha de como a professora deveria andar e se portar, que a professora não poderia ser vista andando na rua com um homem que não fosse seu irmão, seu pai, né, que ela deveria usar saia abaixo do joelho, né, que ela não deveria conversar com homens estranhos ao seu convívio familiar. Então, quando Cécio escreve esse livro, é esse contexto em que as professoras, né, temos aqui, acho que de 1917, 18, a cartilha de conduta das professoras, de como elas deveriam agir e de como elas deveriam falar, se comportar, como deveriam ir à igreja, com quem deveriam falar, ou com quem elas poderiam falar ou não. Bem lembrado. E a nossa profissão, ela sempre foi uma profissão majoritariamente feminina, e bem lembrado essa questão do Cláudio, até por ser março ainda,
que nós mulheres também passamos, né? A gente não tem hoje esse direito de ir e vir, de votar, não foi nada caído do céu, foi algo também de muita luta que gerou transformação. Muito obrigada, Cláudio. E é algo, gente, que a gente sempre precisa ensinar para as nossas alunas, lembrá-las, conscientizá-las, sabe? De que hoje elas têm uma professora ali ensinando-as que elas podem, inclusive, ir para as escolas, porque teve um tempo em que as escolas, quando elas vão para as escolas, as meninas, porque tinha um tempo aqui no Brasil também que as meninas não estudavam, era só os meninos, e quando elas adquirem esse direito, elas tinham disciplinas de como cozinhar, costurar. A minha tia, que é professora no estado da Bahia, minha tia-avó, ela disse que quando ela fez o normal, era chamado de normal, ela aprendia a costurar, a bordar, tanto que ela, a vida toda ela costurou, porque ela aprendeu isso na escola. Então, sempre aquele papel, né, da mulher, assim, de trabalhar no lar. E aqui, gente, na questão dos slides, né, na prática docente, reflexões de uma publicação clássica da educação há mais de 100 anos, embora um contexto longínquo e diferente, não ocupar os alunos o suficiente. Então, o Cécio já observava lá que isso não era muito legal se fazer, era um erro muito comum. É mais difícil, na opinião dele, não fazer nada do que fazer algo. Particularmente, é mais difícil fazer os alunos ficarem ansiosos do que mantê-los em uma tarefa específica. A gente sabe, a gente entra na sala com intencionalidade pedagógica, e tem, às vezes, aqueles momentos, né, gente, que terminou a aula, você está atendendo um aluno, você está visitando os cadernos, inclusive que aquele momento da aula, que inclusive ocorre a interação entre eles. Que daí eles conversam com o colega. E também, gente, claro, não é regra, né? Mas o ócio criativo, aqueles minutinhos ali, que são saudáveis, né? Que são importantes também. Não manter a aula desde o início. Pode falar, viu, Mar? Professora, só dando uma contribuição a mais aí do que você falou, na questão do magistério, eu sou casado com uma pedagoga, e na época ela fez o magistério, para ver quanta coisa mudou, né? Ela tem os cadernos dela hoje guardados de anos atrás, que tem receitas, né? Que eles aprendiam receitas no curso de pedagogia, né? De cozinhar. Eu dei aula para o curso de pedagogia, desculpe, do magistério, numa escola aqui na Lapa, que eu fiquei horrorizado. Que muitas vezes, meu Deus, veja só a postura, tudo vem a calhar nesses itens que estão aqui, ó, asseio, a gente vê a postura, né, da formação do magistério, mas como decaiu, né? Eu não sei se existe ainda curso de magistério, mas os que entravam no curso de magistério, eu acho que numa turma de 30, 40 alunos, ficavam, acho que, menos de 10. Então, veja só, isso é um absurdo. Eu faço um comparativo lá atrás, né, do curso de pedagogia, como é que era o curso de magistério, como é que era o magistério antes, né? Se a gente vê hoje professores se igualando com um aluno, não estou dizendo que nós, professores, tem que ser superior aos nossos alunos, mas cá para nós, decaiu bastante a nossa classe também, né? Concordo, eu acho que a postura, né, nós temos que ter sempre, porque somos nós os professores, os adultos da relação. E a autoridade, gente, eles têm que nos respeitar, eles têm que nos ouvir por respeito, não por medo. Eu acho que tem uma coisa legal hoje, que a gente não tem mais uma característica de impor medo nos estudantes. Então, aqueles que nos ouvem realmente é por respeito. Porque a gente não tem mais aquela postura, porque antes eu tinha professor na sala que entrava e ninguém abria a boca. É outra sociedade, né? Mas também tem coisas que a gente precisa resgatar. Inclusive a valorização da nossa profissão. Então, só para a gente não fugir um pouquinho, eu vou terminar aqui, Vilmar, e daí eu já volto nisso que você falou da postura do professor, que eu acho importante. Então, gente, não manter a ordem desde o início, ignorar pequenas infrações iniciais, pensando em disciplinar apenas quando algo mais sério ocorrer, é um erro estratégico.
Atribuir exercícios escolares como punição. O erro dessa prática é evidente, mas é um equívoco cometido por quase todo novo professor. Então, aqui são algumas ideias, né, de uma reflexão, né, de reflexões de um autor que fez uma publicação há mais de 100 anos, né, as impressões que eles têm. Não sei se vocês conseguem vislumbrar, visualizar algum desses itens ainda hoje na nossa realidade, né? Quando ele falou ali, ignorar pequenas infrações iniciais, pensando em disciplinar, eu pensei, nossa, será que ele está falando da atitude de aluno para aluno? Porque todos nós chamamos a atenção deles no início da aula. Pessoal, bom dia, ó, vamos lá, agora vai começar a aula. Ó, presta atenção, senta. Então, eu penso assim, todo mundo que vai iniciar a aula, a gente já faz isso, já faz ali aquela retomada, aquela chamada. Então, talvez, falei, será que ele pensa que, que ele sugira que talvez a gente tenha visto ali na hora de mandar sentar, um passou pela carteira do outro, fez um comentário racista, ou fez um comentário machista, ou teve alguma atitude agressiva, né? Fiquei pensando. E se vocês quiserem comentar também, levantem a mão, abram o microfone e fiquem à vontade, tá? E aí, gente, nós vamos dar um salto, tá? Essa publicação é lá dos Estados Unidos. Esse livro não tem tradução para a língua portuguesa. Porém, 100 anos depois, nós temos no nosso país, né, um grupo de pesquisadores brasileiros que se dedicam a definir, investigar e intervir sobre o clima escolar em uma perspectiva brasileira. E isso é muito bom, porque nós precisamos pensar na nossa realidade. Eu estou aqui em Foz do Iguaçu, eu sou da mesma rede de vocês. A realidade dos estudantes de Foz do Iguaçu é uma. A realidade dos estudantes da Lapa é outra. A realidade dos estudantes lá da cidade onde a Linceia mora, a Lídia mora, a Valéria mora, é outra. Né? Então, isso é muito importante. Nesse cenário, gente, a gente vai observar o destaque das contribuições do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, o GPEM, tá? Que é um grupo que, nesse grupo faz parte a Unesp, a Unicamp, se eu não me engano, a parte do Itaú, a parte que trabalha ali com projetos sociais do Itaú, tá? Então, o que significa esse projeto? Qual que é a finalidade dele, gente? Eles criaram, tá? Desenvolveram um conjunto de expectativas compartilhadas pela comunidade escolar relacionadas às normas existentes na escola, aos objetivos, ao que se espera de cada um, às relações, à organização e à estrutura física, pedagógica e administrativa. Cada escola possui um clima escolar próprio, como se fosse a personalidade daquela escola. E a qualidade desse clima interfere também na qualidade de vida e no processo de ensino e aprendizagem. Eu moro em Foz do Iguaçu. Eu tenho certeza absoluta. Eu trabalho aqui em uma escola. A outra escola do outro bairro, ela é diferente da minha. Nós somos, se eu não me engano, em 33 escolas aqui. Não tem nenhuma igual a outra. Cada escola aqui tem a sua comunidade, os seus alunos e o seu clima escolar, a sua personalidade. E que bom, pessoal, que a gente pode contar com, por exemplo, vocês vão fazer eu vou fazer uma pesquisa com vocês agora, vocês vão responder um questionário daqui a pouco sobre o clima escolar da escola de vocês. Aqui, gente, se vocês tiverem acesso, tem lá o PDF para fazer o download, está lá no Saiba Mais. De repente, vocês podem tirar aqui ideias de implementação, sugestões para trabalhar com os estudantes, ou então, como a Adriana, né, que é diretora, com a equipe pedagógica, com seus funcionários, né, até a Ana Maria, de repente, como sugestão, que eu não sei se você é tutora de alguma escola, você pode sugerir para essa diretora fazer uma pesquisa ali sobre o clima escolar da escola dela, ou vocês mesmo aplicam, sabe? Então, assim, são ferramentas que podem nos ajudar. E aí, pessoal, nesse documento, tá? Nesse documento criado por universidades nossas, pesquisadores nossos, né? De acordo com a nossa realidade, eles vão identificar as dimensões do clima escolar, que são importantíssimas. São elas: ensino e aprendizagem. Vocês viram como é a primeira?
Lembra lá daquelas características que para o Cécio eram imprescindíveis? Para ele, o professor que teria que ter aquelas características, ser o detentor daquelas características. E olha que interessante, aqui 100 anos depois, uma publicação com tupiniquim brasileira, com um olhar totalmente voltado para a nossa realidade, quem que eles colocam ali por primeiro nas dimensões do clima escolar? O ensino e aprendizagem. Relações de convivência, regras de segurança, intimidação entre alunos, comunidade e família, estrutura física da escola, relação com o trabalho, gestão e participação. Então, essas são as dimensões do clima escolar. Gente, me ocorreu algo agora. Vamos supor que a Adriana pegue essas dimensões para fazer uma aplicação de questionário. Sugestão, eu acho que se a Adriana colocar assim, para o pai responder, não sei, o que você acha da relação comunidade-escola? Eu acho que fica muito vago. O que a gente pode fazer é criar perguntas. Você sabe o que ocorre na escola do seu filho? Você tem conhecimento? Você conhece a diretora, o nome dos professores, sabe? Fazer perguntas que eu acredito que no manual deva ter algo mais assim esmiuçado, mais a linguagem dos nossos estudantes e dos nossos pais. Eu não tive tempo, pessoal, também quero dar uma olhada nesse manual, mas eu ainda não tive tempo. Bom, então, gente, falando no que o Vilmar falou, e eu acho que foi a Ana Maria também, o que acontece? E até do Cécio, né? Da publicação do Cécio, da publicação dele em 1908. Naquele tempo, pessoal, a escola enfatizava o papel da gestão do diretor e dos professores em sala de aula. O diretor ali como detentor do comando da escola e os professores na sala de aula como detentor do conhecimento. Era uma escola que deu conta dos anseios, dos questionamentos da sociedade, daquela sociedade. Porém, hoje, a gente passa, para uma concepção mais ampla e que considera toda a comunidade escolar e as nuances da convivência. Então, aquela pergunta lá atrás que eu fiz para vocês, né? Para quem será que se referia aquelas qualidades? Para todos. Vocês têm razão. Porque a nossa concepção de escola hoje é a concepção de comunidade escolar. Ela envolve professor, inspetor, diretor, pai, mãe. Ela envolve, inclusive, até o entorno da escola. Né? Então, a concepção, ela se transformou ao longo do tempo. E, gente, como nós estamos numa sociedade que está em constante transformação e também estamos, né, no momento da nossa sociedade onde a gente também vive o mundo digital, a gente também precisa ter esse olhar nosso de educadores, esse olhar nosso sempre atento, também em relação aos ambientes digitais. Por ser um ambiente que muitas vezes parece permitir impunidade, o anonimato pode tornar as interações bastante hostis, fazendo com que o clima nesses espaços se torne prejudicial para quem é alvo de ataques. Comentário que, por vezes, são extremamente violentos e violam os direitos humanos e causam sofrimento, são muito comuns nesses ambientes virtuais. Por isso, é tão importante orientar e olhar com atenção para o que acontece nesses contextos digitais. Pode falar, Helenita. Só fazer um parênteses aqui, professora. Eu trabalho numa escola em tempo integral e dentro da escola tem uma disciplina chamada Pensamento Lógico e Cidadania Digital, onde a gente trabalha esses assuntos aqui com as crianças. Até hoje nós estávamos trabalhando realmente sobre isso aqui, sobre o cyberbullying, sabe? Então, essa disciplina, desde o ano passado, a gente trabalha, sim, sobre as redes sociais, o cyberbullying, toda essa parte das redes sociais mesmo, o cuidado. Hoje a gente falou bastante sobre as fraudes, os golpes,
como que é coletado, qual que é o algoritmo, quais são os algoritmos. Então, esse componente, né, diversificado, ele veio para ajudar nós neste contexto aqui. É muito interessante essas aulas. Muito Só obrigada para pela sua deixar assim. participação. Pode falar, pode terminar. Não, essa era só para mim colocar mesmo essa parte que né, as escolas da rede, né, normal, assim, elas não têm essa parte do pensamento lógico. E veio para o integral, isso eu acho muito importante, sabe? Sobre essa parte, principalmente do cyberbullying. Perfeito. Eles estão usando, né? Se é pensamento lógico, é uma disciplina voltada a questões ali do Matemática, digital. raciocínio Isso, lógico, e daí já entrou junto raciocínio lógico. a cidadania digital junto. Então ela está trabalhando o tema transversal da cidadania digital. Uhum. E, gente, por isso que eu sou muito fã da escola integral, porque como os alunos têm um tempo maior na escola, a gente pode ampliar o currículo. O que às vezes não dá, o que não ocorre, né, nas escolas regulares. Porque o estudante, além de ficar a maior parte do dia num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, num ambiente adequado, que vai contribuir para o desenvolvimento dele, ele tem acesso a essas disciplinas que fazem parte da vida dele, né? E que contribuem para um clima escolar positivo, e mais que isso, né? Contribui para uma cultura da paz e a cidadania digital. Muito obrigada aí pelo seu exemplo, Helenita. E aproveitando também o exemplo da Helenita, gente, vocês viram que o Felca essa semana deu entrevista no Roda Viva. E eu não sei se, acho que foi o Cláudio que comentou comigo, comentou com a gente no encontro passado, que havia sido sancionado o ECA Digital, e que aí, até ele, acho que foi ele que falou que seria necessário a escola levar os pais, mostrar para os pais. Eu ando escutando na TV, né, nas reportagens, e eu achei maravilhoso, Helenita. Por quê? Porque vem mais, essa lei, ela está definindo os papéis também, as responsabilidades, família, big techs, não ficando só para nós, né? Então, isso é muito bom, porque nos ajuda. Então, assim, é muito bom nós vermos, assim, um movimento de alguém que nos ajudou. Por exemplo, pessoal, eu sei, sabe, gente, eu sei que os desafios são muito grandes para nós, enquanto professores. Eu sei, eu estou em sala de aula também, eu sou professora, mas veja bem, a gente sempre tem liberdade de fazer alguma coisa. A gente sempre tem a liberdade e a oportunidade de mudar alguma coisa. Olha o Felca. Ele era uma pessoa, ele é um rapaz assim que a gente chama, né? Deus que me perdoe, não estou querendo fazer isso, né? Imagina educação em direitos humanos. Não vou falar o nome porque vai soar como bullying, mas aquele rapaz estudioso ali dos computadores tal, né? Um rapaz estudioso. E aí ele faz uma abordagem, tudo bem, Ana? Ele faz uma abordagem, um vídeo falando sobre os algoritmos, ele pega um conhecimento dele, demonstra, ele teve empatia, gente. Ele se preocupou com as crianças. Com o vídeo que ele faz, o vídeo viraliza, inclusive acelera, né? Até propõe a criação de leis mais rígidas para cuidar do estudante, para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Pessoal, a gente sempre pode fazer o nosso melhor. Por mais desafiadoras que as coisas estejam, a gente sempre pode fazer o nosso melhor, tá? Seguindo aqui, agora chegou a hora do na prática. Eu vou colocar aqui o link para vocês e vocês vão avaliar a escola ou o núcleo, a pasta, o local em que vocês trabalham. Então, pessoal, olha só. Vocês vão abrir, tá? É uma planilha. Embaixo tem o nome de cada um. E aí vocês vão avaliar, vocês vão clicar nas estrelas e vocês vão colocar, ó, a partir das 8 dimensões apresentadas, e considerando a escola em que atua, ou a última que atuou, eu tinha colocado também que pode ser um núcleo, porque já que você também vai poder implementar, classifique cada dimensão entre 1 e 5 estrelas, sendo 1 insuficiente e 5 excelente, tá? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem essa atividade, tá bom? Então, vocês vão abrir, eu vou abrir aqui para vocês. A cópia da turma de vocês está aqui, ó, peraí. Que eu já deixei.
da minha turma preferida da quarta-feira. Só tenho vocês, tá, gente? Eu não posso ficar aumentando uma turma e rebaixando a outra, mas vocês são a minha melhor turma de quarta-feira. Isso eu sei. Deixa eu ver aqui. Tá na outra aba. Pessoal, eu coloquei certinho o link do... Coloquei. Essa tela não está Deixa eu ver se vocês estão como editor. Não, veio está... mais os slides, né? Veio os slides? Foi os slides? Tá assim, acesse o material de apoio, como está aqui no slide. Gente do céu. Ó, pessoal, aqui, ó, coloquei agora, tá? Desculpa aí que o modo TDAH da professora... Então, aqui vocês estão como editores agora, tá? Eu vou abrir aqui e vou compartilhar. Ó, então... Compartilhou certinho? Pronto, mas não tem o nome da gente. Meu Deus, gente. Espera aí, pessoal. Os slides de novo. Você compartilhou a apresentação toda. Os slides. Eu tô com problema no botão do mouse, ele não copia, ele... Vou fazer no computador. Vou fazer Ctrl C aqui. NY. Deixa eu pegar a turma de vocês aqui. Aqui. Então, vou fazer Ctrl C aqui, porque eu acho que não é a primeira vez que ele não tá colando as coisas que eu copio. Isso, agora foi. Tá? Opa. Vários. Pessoal, eu atualizei como editor, tá? Qualquer coisa fecha e entra de novo. Que como eu colei o link errado, eu tinha atualizado lá os slides, tá? CED, todo mundo como editor. E aí, pessoal, ó, vou compartilhar aqui com vocês, ó. Aqui embaixo na planilha tem o nome de vocês, tá? Ó, Adonis, Adriana, e aí vocês vão clicar. E como é que vocês vão fazer a atividade? Vocês vão clicar aqui na frente, em cima da estrelinha, ó, e aí escolher qual é a avaliação que vocês vão fazer, tá bom? 10 minutinhos, qualquer dúvida, estou aqui. Karina. Não está dando isso, não. Oi? Não está dando isso no meu, não. Não, a gente não tá aparecendo esse da As estrelinha. estrelas. Mas que situação. Não é? Qual que tá aparecendo, gente? Peraí. O meu está aparecendo o mesmo que está aparecendo na tela, mas... olha embaixo. Karine, ele tá lá em cima, tá escrito assim, somente ver. Modo somente ver. Não tá modo editor. Você só pode ver esse documento. Para fazer alterações, solicite acesso. Ah, tá. Sabe o que acontece? Que como vocês, acho que vocês tinham pedido acesso aqui, ó, Adriana, daí apareceu para mim a Ana Luísa, Ana Maria, peraí, eu tô mudando aqui. O meu tá dando certinho, professora. Pois é, alguns não, mas eu tô mudando para todo mundo aqui, um por um para editor. Ó, Adriana, que eu tô alterando aqui, fecha o link e abre de novo para atualizar. Ou aperta um F5 aí, eu não sei qual que é a tecla. Deu certo. Uhum. Tá. Eu tô mexendo aqui. Daniel? Teve um cursista que falou que não estava conseguindo. Prof, já deu. Deu certo? Ah, é o Diego. Tá. Deu certo, Diego? Levanta a mãozinha aí. Deu sim, prof. Ah, então tá bom. Então, eu assino, não aparece meu nome. Aqui, ó, aí, Janete, ó, olha, eu vou passar aqui, tá? Então, ó, aqui embaixo, ó, tem Ana Maria. Olha lá embaixo, Janete, lá embaixão. Sim, lá no finalzinho. Aí, peraí, que o seu deve estar para cá, ó. Vai colocando aqui, olha ali, ó, Jané. Pega a flechinha e vai
Empurra para lá, como se ela fosse para lá para abrir o seu. Que vocês Não, são. mas aí vai até no da Helenita, daí quando eu passo para frente, achei. Agora achei. Achou? Tá. Uhum. Então, pessoal, então 10 minutinhos e qualquer coisa eu tô aqui. Tá, é só para fazer a avaliação de acordo com o que está aqui nesses 4 índices de classificação e colocando as estrelinhas. Isso. Eu acho que eu acho que o Diego também falou que não tinha entendido. É assim, Diego, você vai avaliar as dimensões. Tá. Então, vocês vão avaliar essas dimensões aí de acordo com a escola que vocês trabalham, tá? O local de trabalho de vocês. Professora, ali no número 4, as situações do quê? De intimidação entre alunos. Tá faltando Aluno, então. Tá? É verdade. Prof, esse Pior que eu não posso mexer nele, que isso aí veio da CED. Só posso. Deixa eu ver se eu posso. O prof, o meu não. Quando eu clico, a gente tem que ir clicando na estrelinha que a gente acha que é a situação, ali até 5, né? Isso. Mas ela tem que ficar toda colorida, né? Toda laranjadinha. É isso? O meu eu tô clicando, deu certo, eu entrei ali, Rosana e tal, mas não consigo colorir aqui as estrelinhas. Eu vou abrir um que, tá vendo aqui, cursista 20? É que o meu não tá aparecendo. Eu vou abrir o cursista 20 para vocês, espera aí. É que a hora que você abre, colega, daí vai abrir uma caixinha, você tem que clicar na caixinha. Tá vendo, a caixinha aqui, tá vendo? Olha lá, Aí vamos supor. Sim, mas mesmo assim não deu. O meu também não consigo, não aparece a caixinha. Clique em cima delas. Clica assim, como se você fosse selecionar, Selecionar todas as estrelinhas ali. Sim, mas não dá. A minha. Ela seleciona o espaço, mas as estrelinhas não selecionam. A minha também não. Vocês estão fazendo no computador? A minha também não seleciona, professor. O meu tá ainda que eu só posso ver o documento. Isso mesmo. Mas, gente, então, peraí. Vou olhar de novo no de vocês aqui. De edição proprietária. Peraí. Então, manda para... Gente, sai e entra novamente, a Rosana e a Janete. Sai do link e entra novamente nele. Que às vezes não atualizou de vocês. Também só... Não tá somente ver e não seleciona. Isso, sai e volta, Adonis. Fecha o link e abre de novo. E a gente tem que enviar ou é só preencher aquelas estrelas ali? É só preencher as estrelas, gente. Okay. E aí você aproveita e se você já quiser colar lá o link dessa atividade lá no seu caderno de implementação, reunião 4, tá? Professora, não é uma atividade muito fácil. Cada item tem que ser uma classificação diferente, né? Não, tem que ser a avaliação que você deu. Se você achar, por exemplo, que as relações com ensino e aprendizagem é 3, beleza? Se você achar que as relações sociais também é 3, não tem problema. Você vai colocar 1 para muito ruim e 5 para excelente, tá? As dimensões do clima escolar da tua escola. Como que é o clima escolar em relação com ensino e aprendizagem? Ok. Ele é bom, ele não é? Aí depois que a gente termina de preencher, Karina, já fica salvo ou tem que enviar alguma coisa? Já fica salvo. É só copiar o link aqui e colar. Lá no seu caderno de implementação, na reunião 4. Tá.
Pessoal, eu vou aproveitar também, tá? Ah, eu vou colocar lá no mural. Deixa eu colocar lá no mural. E eu também já vou colocar o RAF. Professora, eu perdi as 2 primeiras reuniões de formadores, porque eu estou de licença médica, aí, semana passada que eu comecei, eu não estou achando onde que é para eu pôr esses links. Tá, eu já vou abrir para você. Deixa eu só colocar ali no mural, tá? Os links da reunião de hoje, que eu coloquei da semana passada ali. E vou colocar sempre aqui para vocês. Daí eu já mostro. Seguem os links. Porque se alguém não conseguir, pelo menos olha aqui, tá? Ó, seguem os links. Já coloquei o da atividade. E agora, vou colocar o do RAF. Então, pessoal, eu vou já colocar o do RAF aqui no chat, porque eu vi que alguns colegas já terminaram. E também vou colocar o do RAF lá no nosso mural. Vê se é o do RAF mesmo, gente. Deixa eu ver se eu coloquei, porque esse meu mouse aqui, eu no automático, eu copio e colo com ele. É sim. É? Ai, que bom. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Esse aqui é o do RAF também, tá? Tá lá no mural para vocês. Quem não puder fazer, não der tempo, depois olha com calma, faz, tá? Para não ficar aí nervoso, que eu sei que o nosso dia a dia é muito corrido. E o link, professor, é só esse mesmo, né? Que vai na. Só esse. Só esse. Legal. De nada. Ô, Karina, então, agora... desculpa, acho que pode alguém falar. falou Não, antes que eu. fui eu, pode falar. Aqui no registro de práticas, né? Daí aparece assim, reunião 4 e 5. É para mim colar em frente da reunião 4 ali o link? É isso? Isso. Ah, tá. O link das práticas 2 e 3 está aí no mural, né? Tá, eu acho que eu coloquei. Lembra que você entrar no grupo do WhatsApp? Eu não sei se você entrou. Eu não entrei. Tá. Eu depois eu coloco no mural, Janete. Vou colocar tudo no mural, que daí tem a Lídia também. Ó, Lídia, eu entrei aqui na sala de vocês, tá? Ó, clima escolar, jornada 1, NY, tá? Essa é a turma de vocês. Sim. Aí, Lídia, você vai em atividades, ó. Aqui em cima, ó, tá vendo? Tá. Aí, lá em atividades, você vai na atividade 2. Por quê? A atividade 1, Lídia, eu vou abrir, tá, gente, porque eu gosto de falar, bom, vocês viram, né? Eu falo mais como da cobra. É melhor a gente pecar por excesso, porque por falta de explicação. Lídia, olha só. A atividade 1 é o RAF. É só para orientar vocês do RAF, tá bom? Ó, aqui não tem nada para você fazer. Mas é legal dar uma olhada. Por quê? Porque aqui tem as datas do RAF. Ó, por exemplo, tu vai ter que fazer o RAF 1 e o 2. Tá? Mas daí eu vou disponibilizar lá no mural para ti. Aí, onde que você vai encontrar o caderno? Você vai encontrar... Deixa eu colocar esse quadradinho aqui da nossa tela aqui, só um pouquinho. Ó, aí tem um falando que tá perdido aí. Calma que a gente já se acha. Aí você vai entrar em atividades, Lídia. Clica lá em atividades, ó, no seu caderno. Isso, aí vai em ver instruções. Achou? Ver instruções, Isso. Aí você clica no seu caderno de implementação. Aí você vai abri-lo. Pessoal, quem está com dificuldade, ó, com caderno, estou apresentando ele aqui de novo. Ó. Você abriu um caderno assim, igual o meu?
Deixa eu ver. Abri. Isso. Aí, Lídia, olha só. Essa primeira parte aqui é para você escrever seu nome, a turma, né? Olha lá, a temática, o tema que é clima escolar, a turma NY. Uhum. E aqui está mostrando como você tem que preencher o caderno, tá? Essa primeira parte. Uhum. Então, agora você vai olhar aqui do ladinho, ó. Tá vendo aqui do ladinho onde eu tô passando o mouse? Uhum. Janete, você achou essa parte também? Aqui? Ó, Adonis, você achou? Essa partezinha do caderno aqui? Essa daí eu fiz até já. Tá. Então, ó, aí você vai clicar, Lídia, registro na prática. Aí vai abrir como se fosse a sua página do seu caderno. Uhum. Aí, ó, Janete, tá vendo os links aqui? Eu já vou copiar e botar lá no mural, que aqui tá da reunião 2, Lídia também, ó. Reunião 2, reunião 3 já tá lá no mural, e a do reunião 4 eu coloquei lá no mural agora. Eu vou colocar só da reunião 2, porque eu não tinha colocado. Tá, depois eu vejo, vou copiar, então. Tá, deixa eu copiar ver certinho. Entendi, Karina, muito obrigada. De nada. Então, pessoal, vou voltar para o mural para postar ali para as colegas o link, tá? A Ana Luísa, tá tudo certo, Ana? Responde no... Ah, que bom. Gente, depois, nas horas atividades aqui que eu tenho, eu vou olhando caderno por caderno de vocês para ver se vocês estão certinho com o link, tá? Para não deixar tudo para a última semana. Ô, Karine, aí eu já vou olhando. Fale. Aqui eu postei essa de hoje aqui, mas eu vi que aí o seu fica azulzinho o link, o meu não ficou, não. Só dá um enter. Peraí. Dá um enter. Depois. Ah, ficou. Dá um enter que você ativa ele. Tá, então já dei, já ficou. Ó, então, meninas, eu tô colocando aqui, ó, para quem não tem, reunião 2, ó, link da atividade, e depois também vou pôr para a Lídia o link do RAF. Aí, Lídia, você pega, assiste as gravações, faz atividade, faz o RAF, tá? Fazer igual, o cabeçalho igual de todas, que daí fica certinho. Ficar um de um jeito, outro de outro, confunde. Atividade. Apaixonada por ele, apaixonada. E RAF. Atrás de mim, não vou ler. Tá. Reunião 2. Vou até selecionar aqui. Tá. Então, reunião 2 eu coloquei ali, tá? Pronto. Reunião 2. Tudo certo com o RAF, gente? Não sei. Deixa eu ver aqui. Então, ó. Então, aqui é reunião 2. Eu vou arrumar aqui o mural para vocês não se confundirem. Tá bom. Da reunião 4.
Então, temos aqui reunião 2, reunião 4, na reunião 3, tá? Isso para vocês depois terem acesso, se alguém precisar arrumar alguma coisa. Isso vocês estão fazendo rápido, tá? Ei, prof. Tem alguma dúvida, pessoal? Não, só nível de curiosidade mesmo. Pode falar. É o Diego? Sim. Vixe, Maria, lá vem. Fala, Diego. Você está escondido aí hoje? Te achei. Lá nos cursos que vocês fazem encontro com os formadores, né? Oi? Desculpa. Vocês fazem encontro com os professores que são formadores também, né? Sim. O povo não está reclamando desse RAF, não, pelo amor de Deus. Ninguém levou uma pauta assim para discussão, partindo deles. Olha, o RAF deu bastante problema, sim. Meu Deus, é absurdo. Eu já coloquei lá várias vezes. Absurdo. Até separei. Absurdo. Então, bastante cursistas, assim, assim, questionam, né? Que, gente, que nem eu falo, vocês são professores, pessoas instruídas, pensantes, críticas. Então, como vocês desenvolvem, ensinam os seus alunos a ter criticidade, analisar, vocês também praticam isso, não é mesmo? A gente analisa, enfim, então... Por isso que eu sempre ouço, escuto vocês, porque vocês... Que, na verdade, é assim, né, professora? Qual que é o objetivo disso, né? Que simplesmente colocam e façam. Então, quer dizer, mas qual que é o objetivo disso? É fazer com que a gente fique ligado o tempo todo? Se a gente lê os slides, estude os slides antes, sei lá, é tipo uma vigília mesmo, né? É um absurdo completamente. Pessoal, e vem cá, vocês terminaram ou não o RAF, gente? Vou fazer agora a pergunta que não quer calar. Sim, ó, o Diego é aquele meu aluno lá do fundão. Eu não fiz ainda. Tá, então vou guardar mais um pouco. Eu também não fiz. Tá. Eu estava fazendo a outra atividade, professora, desculpe. Tá bom, meus queridos, não tem problema, pode fazer. Karina, eu estou muito perdida aí nesse negócio, porque onde que eu vou para fazer o RAF? Lá no mural? Entra lá na atividade? Lá, o RAF tem um link próprio. Eu coloquei ele. Que você disponibilizou aqui no chat. Isso, e está no mural também. Ah, não, então tá, eu vou pegar, vou entrar aqui. Tá. Eu tô meio perdidinha aqui, um monte de coisa para pensar e daí tô respondendo. Só me chamar aqui. Ô, prof, e aquela estrela lá do lado das estrelas? Oi? Não vai fazer nada com ela, né? O que do lado das estrelas? Uma estrela lá. Ah, eu já vou fazer o fechamento.
É um compartilhamento diferente. Aí eu vou fazer depois. Karina, o RAF é esse último link que você pôs aqui? No chat, sim. Tá, acho que achei agora. Professora, o link que nós inserimos é só da atividade, né? Sim, só da atividade. Só o primeiro link que tem duas palavras na frente, Lídia, da reunião 2. Porque nós não tivemos link daquela reunião. Aquele link ali da reunião 2 são os links dos slides. E na frente você digita vivência, meditação guiada, do jeito que eu coloquei lá no mural. Tá? Só copiar ali e colar. As outras reuniões, as atividades tiveram link, tá? Pessoal, como teve cursistas que entraram aqui no grupo hoje, eu vou. Vocês acham que eu compartilho aqui o link do RAF no Whats? Tá, a Ana Luísa pediu, a Rosana também. Então, vou compartilhar, tá? Também no nosso WhatsApp, daí eu vou. Por isso que eu andei apagando algumas mensagens, para não se perder muitas informações. Porque depois fica uma mensagem atrás da outra. 3 alunos, 3 cursistas entraram hoje. Bastante gente. Vou colocar todos os links ali, tá? Também. Então, da reunião 4. Vocês ficarem bem organizadinhos. Certinho, tá, Ana Luísa? Coloquei tudo ali, bem explicadinho. Ô, prof, posso fazer uma perguntinha? Pode. Por exemplo, eu posso pegar esse tema de hoje, trazer em forma de questionário, contando como implementação? Sim. E você tem o material ali. Depois eu vou fazer o fechamento da nossa reunião hoje, Diego. Ali no Saiba Mais tem até um manual para você baixar. Então você pode tirar ideias dali. Ah, tá. Beleza, obrigado. De nada.
Pessoal, quem for terminando o Rafa, já terminou, vai me dando um okzinho aqui na chamada, perdão, no chat. Ó, já alguns alunos já tinham respondido aqui. Tá. Bem. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora, tá? A gente vai fazer o compartilhamento da atividade da avaliação. Como a grande maioria da turma já terminou, vou dar seguimento aí no nosso encontro de hoje. Então, vai ser assim, ó. Quando eu ler a dimensão, quem deu nota de 1 a 2, faz a mãozinha assim, ó. Tá? Quem deu nota de 1 a 2. Quem deu nota de 3 para cima, 3, 4, 5, coloca uma mãozinha assim, tá? Vai ter aqui, com a subida o símbolo aqui, a gente tem uma ideia mais ou menos de como estão as escolas de vocês, como que está o clima escolar. Então, vamos lá. As relações com o ensino e a aprendizagem. Bastante, a Ana Luísa colocou. Muito bem, vamos... Olá, legal. Bastante gente participando, isso aí. As relações sociais e os conflitos na escola. Bastante, bem dividido. As regras, as sanções e a segurança na escola. Bem mais negativo, né? As situações de intimidações entre alunos. A Valéria não soube responder. Tá. Essas situações é briga, Valéria, conflito, né? Vou te pegar. Não, enfim. prof, na hora de clicar ali eu errei, é negativo. Tá bom. A gente está tão no digital, né, que já analisa, já se comunica já. Família, escola e comunidade. Como é que tá a escola de vocês? Olha, gente, mas assim, ó, não é querendo puxar sardinha para o nosso lado, não, mas a família tem deixado a desejar, né, pessoal? Muito, né, professora? Demais. A infraestrutura e a rede física da escola. Assim, bem mais negativo. Alguns positivos. As relações com o trabalho. O que vocês acham? As pessoas gostam de trabalhar? A merendeira gosta de estar lá? Vocês gostam de estar lá? A gestão e participação. Muito bem, muito bem. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. E aí, fizemos nosso compartilhamento. Aqui é o nosso RAF, né? E agora, pessoal, é o nosso formulário, tá? Vou colocar ele aqui. Lembrando que eu também já coloquei ele lá no mural do Class. Também coloquei ele no Whats. Então, vocês respondam, por gentileza, uns 3 minutinhos, tá? A nossa turma é NY. Deixa eu colocar aqui também. Daqui 3 minutinhos, daí eu abro o microfone, tá? Vocês vão ter 3 minutinhos para responder. Nem só, viu o carnaval, esse ano, qual que é o ovo de Páscoa que eu vou querer? Mas que ela tem todo significado, né? Independente da religião, a Páscoa fala muito sobre transformação,
do começo. Também faz muito sentido assistir algo como A Paixão. A série retrata os últimos dias de Jesus de uma forma mais humana e dramática ali. O foco está principalmente na tensão política, nos conflitos e nas escolhas. E aqui vale dizer, Robson, que não é essa sobre fé, é uma narrativa histórica. E aí, pessoal, responderam? Valéria deu retorno, Tiago, Vilma. Prof, a minha chamada caiu, eu entrei agora de novo. Eu respondi o RAF e depois a professora postou mais alguma coisa ou não? Eu postei o link do formulário. Vou postar de novo para você, tá? Obrigada, professora. De nada. Deixa eu ver se é o certo. Postei. Bom, pessoal, então, para finalizar o nosso encontro, tá? Acontece na escola. Então, aqui, pessoal, quem tem interesse, perfil, disponibilidade, né? Sentiu aí com essa temática, quero contribuir aí para melhorar o clima escolar, fazer uma gestão diferente. Estão abertas as inscrições para o Banco de Talentos 2026, tá? Elas abriram 10 de março agora e vai até o fim do mês, até o dia 29. Se eu não me engano, pessoal, dia 29 é um domingo. E aqui tem um link no material de vocês que está no mural, vocês acessam ali o link certinho. E mais informações ali na página do Banco de Talentos. Então, quem tem perfil, tá? Tem disponibilidade. Então, estão aí abertas as inscrições para diretores, né? Se eu não me engano, eu dei uma lidinha ali no edital, são para as escolas parceiras e escolas integrais. Bom, aqui é um Saiba Mais, para que você possa aprofundar os seus conhecimentos nas temáticas abordadas nesta reunião. Deixamos as seguintes opções. Aqui é a bibliografia a referência bibliográfica do livro, tá? Do Perry. Aí nós temos um artigo aqui da Risotto que fala justamente, né? O clima escolar, né, nas escolas do Brasil e o seu impacto na performance dos estudantes. Nós temos também o site do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, o GPEM, e manual de orientação para a aplicação dos questionários que avaliam o clima escolar, que vocês podem utilizar, podem baixar, né, para vocês olharem. Eu confesso a vocês que eu não abri, tá? Eu acabei de entrar aqui, eu quero dar uma olhada depois nele com calma, ó. Então, tem aqui, ó, Biblioteca Digital da Unicamp. Então, assim, a gente sabe, né, que nós podemos contar com as nossas universidades, as públicas, que são excelentes. E assim, pessoal, não sei se vocês sabem, 95% das pesquisas desenvolvidas no nosso país são todas feitas, realizadas na universidade pública. Aí aqui, ó, o texto completo em PDF, vocês baixam
E aqui tem os indicadores, acredito que são pesquisas, né? Resultados de algumas pesquisas. Então, Diego, como você falou, posso utilizar essa questão dessa pesquisa, né? Das dimensões? Pode sim. Aqui está demorando, tá? Aqui, downloads e acesso por ano. Eu acho que manual, acho que foram os downloads do manual. Então, deixa eu só retornar, que eu vou ver o texto completo em PDF. Eu já vou aproveitar e vou baixar, por quê? Porque eu tenho interesse também de ver esse material. Tá demorando um pouquinho, ele deve ser grande, ó. Tá baixando agora. Baixou aqui. Deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês. Olha lá. Então, que é o manual, né? Então, tem aqui clima escolar, o conceito. Aí, aqui tem o conceito do clima escolar, as relações, ó. Aí, tá vendo? Aqui ele explica melhor, Diego, tá vendo? Tem a dimensão e aqui ele explica, ó. Exatamente o que de uma forma mais aprofundada, essa questão dessa dimensão, tá? E aqui do ladinho, ó, eles falam os grupos, aluno, professor, gestor, entende? Que é o que pode responder, tá? Beleza, prof. Obrigado. De nada. Aí aqui também, ó, a questão de alguns dados em relação às percepções dos estudantes, né? Dos professores, ó, questão da segurança dos alunos. Então, é um material aí que eu acredito que será bem útil para nós. Ó, aqui também, instrumentos de avaliação, ó, sugestão dos questionários. Interessante aqui, ó. Até questionário pronto aqui. Legal. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação o RAF? Tá tudo certo? Todo mundo conseguiu responder? Lindicéia conseguiu? A Lídia conseguiu? Consegui, professora. Consegui, professora. Consegui. Que bom. Conseguiu, Janete? Sim, consegui. Ai, que bom, gente. A Ana Luísa também, né, Ana? Você deu um retorno aqui no chat que conseguiu. Vocês viram, pessoal? Semana passada a gente teve um pouco de dificuldade, mas agora, essa semana, hoje, vocês foram excelentes. Tiveram ali algumas dúvidas, pouquíssimas, e a grande maioria já tirou de letra o RAF. Tudo é um processo, né, pessoal? Essa atividade, gente, ela veio para substituir aquela atividade que a gente fazia em toda reunião, se eu não me engano, tinha diário, uma hora ela foi... Em algumas jornadas ela era chamada de diário, em outras jornadas de portfólio, né? Que a gente ia respondendo em cada reunião. E é isso. E no próximo encontro, gente, nós não teremos o RAF. Nós teremos a atividade na prática e logo, gente, nós tivemos reunião essa segunda-feira, eles trarão informações assim mais concretas para vocês a respeito da nossa implementação, tá? Então, hoje, com essas atividades, né, as outras que a gente fez na semana passada, isso tudo já vai dando uma luz, já vai criando, né, jogando uma sementinha aí na cabeça de vocês, para que vocês vão desenvolvendo, vão pensando em alguma coisa para vocês implementarem. E qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida com caderno de implementação, fale comigo pelo WhatsApp, depois eu respondo no privado, ou fale comigo no privado, ou me manda e-mail, tá? Mas não deixem de perguntar. Meus queridos, ótima metade da semana, ótimo final de semana, tá? E a gente se vê na quarta que vem. Quarta que vem a gente atinge os 50% da nossa jornada. 50%. Um abraço a todos, tá? A metade já.
Fala, Tiago. Queria ver se podia trocar 2 minutinhos de conversa contigo no finalzinho ali, pô. Posso Eu queria sim. tirar uma dúvida, na verdade. Tranquilo. Então, Tchau, boa pessoal, noite a todos e Professora todas. Karina, Oi. na semana que vem a gente vai poder tirar umas dúvidas sobre temáticas para implementação? Pode sim. Pode ser, né? Ok. Então, gente, quem não tem dúvidas, tá, pessoal? Vocês estão liberados, e quem tiver alguma dúvida, é só aguardar. Pode falar, Tiago. Então, eu estava dando uma olhadinha aqui no calendário, no entanto, eu não achei o nosso calendário ali agora meio na correria. Eu recebi essa semana a notícia de que eu vou fazer, na verdade, uma cirurgia na mão, e essa cirurgia está marcada, saiu agora para mim para o dia 30 de abril. Aham. E daí eu estava olhando que, se eu não me engano, tu comentou alguma coisa sobre a implementação ali a gente faz a implementação e faria, digamos, a apresentação, se eu não estou enganado, na semana entre dia 20 e 24, é isso? Que seria a semana que tem um feriadinho ali, a gente faria na volta, né? Daí eu queria ver o seguinte, porque pelo que o médico me passou, eu vou ter um afastamento aí, a princípio ele dá um atestado de 2 meses, porque diz que é muito doloroso, tem muito sangramento, etc. E eu queria ver se teria algum tipo de prejuízo, porque tem a questão ali das faltas, etc, né? Aham. E agora tem ali umas diferenças e etc. Olha, você, por um lado, eu abri aqui, tá? Deixa eu só... Você vai pegar a sua cirurgia, ela pega dia 30, que é o último dia do último RAF, tá? E depois a nossa semana de compartilhamento é essa aqui, ó. O que nós poderíamos... Então, eu acho assim, Thiago, você tem alguma falta? Eu até agora não. Então, se uma falta aqui, caso você não faça aqui o compartilhamento, isso não vai te prejudicar, Não né? é isso. Eu acredito que não prejudica, não. Que eu tenho intenção de implementar isso assim, tipo, o quanto antes. E daí era uma coisa que eu estava aguardando, uma coisa que eu dependo de editar.